O Vasco fez um primeiro tempo hoje patético, jogou como uma equipe pequena e se acovardou na primeira etapa. Cara, contra o Flamengo este ano vai ser difícil alguém ganhar do Flamengo esse ano, hein? Felipe Luiz aí dominando o elenco, o time bem determinado, os caras estão com vontade, demonstra que querem ser campeões este ano. E não vai ser só campeão carioca não, cara, vai ser campeão aí de muita coisa, viu? Este Flamengo este ano, na minha opinião, vem para ganhar muita coisa. Gol do Bruno Henrique, mais um gol do Bruno Henrique em cima do Vasco. É o time que, assim, começou o jogo, o time que o Bruno Henrique mais tinha feito gol na carreira dele já era o Vasco. Continuou sendo. Eu comecei o jogo falando, tá, beleza, mas em que minuto que o Bruno Henrique vai meter gol na gente? Dito e feito. Olha só. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, você já pode deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, das mídias rivais aí, né, reagindo ao Flamengo que venceu o Vasco, né, por 2-0, um gol de Bruno Henrique e outro gol de Cebolinha. Vamos ver aí eles reagindo e falando sobre o Flamengo, eles se rendem aí, falam que o Flamengo tem o melhor elenco, né. Claro, vamos deixar aqui os créditos nesse vídeo aqui, no canal deles, né, que é só um corte, uma reação onde eles reagem sobre o Flamengo. Então sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vasco da Gama 0, Flamengo 2, ou Flamengo 2, Vasco da Gama 0. Tem muita coisa para a gente poder falar nesse pós-jogo aqui. Acho até que dá para dividir o jogo aí em 2 momentos, ou até em 3, se a gente quiser. O Vasco fez um primeiro tempo hoje patético, jogou como uma equipe pequena e se acovardou na primeira etapa. Acho que o melhor adjetivo para classificar o primeiro tempo do Vasco foi covarde. E aí, por causa de uma postura covarde, aí isso você pode levar para várias outras questões. A covardia do time fez o Vasco ter uma partida ridícula, medonha, humilhante e por aí vai. E pelo volume do Flamengo, de posse de bola, de pressão e de rondar a área do Vasco o tempo inteiro, até gerou um volume para o Flamengo ter vencido até por mais de um gol. É importante frisar aqui também que por mais que o Flamengo tivesse a bola, tivesse volume, o Flamengo não acabava pegando todo esse domínio e construindo em jogadas efetivamente claras de gol. Aquela chance, nossa, mano, é um amasso. O Léo Jardim faz um milagre, o outro jogador perde o gol, cara a cara, chuta para fora, pegou uma bola no travessão. Não foi isso. A posse de bola foi grande. A pressão pós-perda e a facilidade que o Flamengo tinha para roubar a bola do Vasco quando o Vasco conseguia tomar a bola foi muito efetiva. De fato, o Vasco fez um primeiro tempo ridículo, mas faltou ao Felipe Luiz e à equipe do Flamengo pegar todo esse ímpeto, essa posse dentro do campo do Vasco e transformar isso, de fato, em grandes chances de gol. Foram 8 finalizações, sendo que um foi um gol de pênalti. Teve uma jogada com a Arrascaeta, pega uma casquinha ali, sai sozinho, ele se precipita, dá para ter conduzido um pouquinho mais a bola, ele chuta de tornozelo de maneira meio bizarra, e foi isso. Não teve muita chance clara do Flamengo assim. O Léo Pereira cabeceou uma bola com 5 minutos numa falta lateral, o Michael vai num X1 com o Puma, a bola volta, ele chuta a bola na rede pelo lado de fora, e é isso. Não teve muita coisa não. Apesar, de novo, da posse de bola, de espremer o adversário para trás, o Vasco tocava 2, 3, 4 passes, pimba, bola rifada na frente pro Verratti. Quando tentava sair jogando no chão, a pressão do Flamengo era bem encaixada, eles recuperavam a bola. De fato, o Flamengo foi muito superior na primeira etapa. E aí eu vou discorrer aqui, vou falar do intervalo de outras questões. Antes, lembrar vocês aí que a Bet Nacional, a Bet do Galera, ainda sobre o primeiro tempo e o jogo, me irritou demais a postura. Porque se a gente pega o parâmetro do segundo tempo, é o mesmo time, é o mesmo elenco. O Carille não mexeu. Num primeiro momento até me irritou, porque o Vasco fez uma partida tão nojenta no primeiro tempo, que no mínimo o Carille já tinha que ter voltado com substituições. E que bom que eu estava equivocado e que os jogadores estavam precisando era de vergonha na cara e atitude. E olha, eu não sei até que ponto a apatia dos jogadores do Vasco na primeira etapa também não tem culpa do seu treinador, porque pode ter sido também uma orientação do próprio Fábio Carille, do time jogar mais fechadinho, bloco baixo,
meio ali mesmo, né, fazendo simples ali, não enfeitando muito com a bola e jogando para perder de pouco ou para tentar segurar minimamente a equipe do Flamengo. E aí ele mesmo deve ter dado a recomendação e o mesmo deu um esporro, deu uma chegada nos jogadores e deram confiança para eles saírem para jogar. Ferrado e meio, já estão perdendo, vamos para dentro. O campeonato acaba aí na próxima rodada. A gente corre risco de sair do G4, já estamos perdendo mesmo. Vamos para dentro dos caras. Se der ruim aí, eu assumo a responsabilidade. Mas joguem, desfrutem, vão para dentro. Sejam protagonistas, encarem os caras. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido aí, a bronca do intervalo. E aí o Vasco volta numa outra postura que chega e irrita. Porque você vê ali os primeiros 15, 20 minutos do Vasco, acho que a primeira pergunta que alguém que é minimamente lúcido faz é: por que esses caras não jogaram assim no primeiro tempo? E é natural o Flamengo ter mais a bola, jogar melhor do que a gente. O time deles é bem melhor que o nosso. Ninguém está dizendo que o Vasco deveria ter tido uma partida completamente diferente, ter sido superior, ter amassado o Flamengo. A gente sabe que tem uma diferença de elenco. Mas faltou aos jogadores do Vasco atitude, culhão, coragem. Faltou coragem para o time do Vasco. Foi um time medroso, covarde, que jogou como um time pequeno para perder de pouco. E aí tivemos inclusive, né, um pouco de sorte, porque o lance, sorte e um pouco de azar, porque o lance do segundo gol do Flamengo do Plata, que foi bem anulado, o Varela está com um pouquinho do pé só à frente. Era no detalhe ali, o pé dele estava à frente e o lance foi anulado. Eu digo sorte por esse impedimento aí no detalhe e digo não tanta sorte porque o Léo Jardim falha no lance do gol do Flamengo. Falha, ele está mal posicionado de novo contra o Flamengo, porque isso aconteceu no jogo do 6-1. Ele pula para dar um tapa na bola, ele pega na bola por entre os dedos, fraco, a bola passa e aí ele nem corta a bola e nem fica no gol. E o Plata com o gol vazio só escora ali para fazer o gol. Graças a Deus o Varela estava impedido e ali o gol foi anulado e o primeiro tempo acabou só 1-0. Deu Flamengo, né? A gente já esperava que era Flamengo, né? Não tinha jeito, né, cara? Pelo que o Flamengo tá jogando nesse começo de ano, por tudo que tá acontecendo, é Flamengo, né? Eu já imaginava que o Flamengo fosse ganhar esse clássico aí. O que eu não imaginava, talvez, é o Vasco no segundo tempo entrar ali querendo o jogo, né, cara? Indo pra cima, tentando fazer gol, apertando, dificultando aí o jogo pro Flamengo, que forçou aí o Felipe Luiz a fazer aí umas alterações, né, cara? Então, e aí foi um jogo interessante, até que no final aquele golaço, um golaço do Everton Cebolinha, que, meu Deus do céu, que coisa linda você ver gol daquele, né, cara? Muito bom, né? E aí sacramentou aí a vitória do Flamengo, que jogou bem, soube suportar aquela pressão do Vasco no começo do segundo tempo, e tava durando já um bom tempo. O Vasco foi mais aguerrido no segundo tempo, jogando bem mais do que o Botafogo, né? O Vasco, assim, na minha opinião, né, com um elenco inferior do Botafogo, mas jogando mais que o Botafogo, com mais vontade, mais camisa, né? Com mais tesão, mas não tem jeito, né, cara? Contra o Flamengo este ano vai ser difícil alguém ganhar do Flamengo este ano, hein? Felipe Luiz aí dominando o elenco, o time bem determinado, os caras estão com vontade, demonstram que querem ser campeões este ano, e não vai ser só campeão carioca não, cara, vai ser campeão aí de muita coisa, viu? Your forms are scary. Este Flamengo este ano, na minha opinião, vem para ganhar muita coisa, grande coisa, e eu acho que vai longe nesse Super Mundial aí também, na minha opinião. O Flamengo que entrou com o Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Everton, porque é o Everton Araújo, né? O Arrascaeta, o Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Michael. Tá? Com o Vasco que entrou com Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, João Vitor Rodrigues, Puma Rodrigues, o Rocha Zucarello, Carvalho, Hugo Moura, Tietê, Veguete e Coutinho. Não tem, né? Você pega, já falando assim, você vê que o elenco é bem abaixo, né, cara? Tinha um Coutinho ali que pra mim fez nada, né? Não sei porque que voltou pro Brasil e não tá fazendo nada. E aí, cara, no segundo tempo entrou o Léo Ortiz, o Luiz Araújo, o Cebolinha, Matheus Gonçalves, o Alan. Então já teve que dar uma modificada ali, já ali na metade do primeiro tempo, do segundo tempo, para
segurar o ímpeto do Vasco, que estava grande, né, cara? O Vasco depois entrou o Maurício Lemos, o Payet, Vitor Luiz, Paulinho e Jean Menezes, mas não conseguiu aí superar o Flamengo, né? E o Flamengo que com essa vitória assume aí a liderança absoluta aí do Campeonato Carioca com 20 pontos. Aí tem o Volta Redonda com 17 e o Madureira com 15, olha que louco. E o Madureira com jogo, o Volta Redonda com jogo a menos, hein? E aí vem o Vasco da Gama, que mesmo perdendo do Flamengo, está em quarto lugar. E aí o Botafogo, que se eu não me engano ganhou o jogo hoje, de virada, tá com 13 pontos e fora aí do quadrangular final, né? Não sei mais quantas rodadas vão ter ainda, né? Eu acho que tem mais uma rodada, não sei não, hein? Sei não se o Botafogo, Fluminense esquece, né, velho? Que vergonha Fluminense, hein? O que aconteceu com o Fluminense, hein? Nossa, com 11 pontinhos, né? Apesar que tá com jogo a menos, pode chegar a 14, então tomar o lugar do Vasco ali, vamos ver. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas Flamengo absoluto. E lá, cara, lembrando, né? Finalzinho do jogo ali, depois do gol do Flamengo, o Wesley foi fazer um toque bonito, né? Foi fazer um toquinho diferenciado. Aí o Veguete já queria ir pra cima dele, queria brigar. Uma vergonha isso aí do jogador também, né? O cara não sabe perder, velho. E outra, né, cara? Qual o problema de fazer um toque diferente, dar um toquinho bonito? Não? Pô, futebol é isso aí, cara. Futebol é arte, futebol... tá ficando chato esse negócio, o cara não pode dar um drible a mais, uma coisinha a mais, pronto. Já todo mundo já quer brigar, bater, já acha que já tá humilhando. Para com isso, cara. Se fosse assim, então nunca íamos ter Pelé na vida, sabe? Tanto jogador, o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porra, mano, imagina o Ronaldinho Gaúcho hoje, o cara ia bater nele. Porra, mas coisa idiota, né, cara? Me desculpa. Tem que saber perder, cara. Não tem elenco, não vai no campo, não adianta. Flamengo hoje é muito superior a todos os times do Rio, cara. E não sei não no Brasil, cara. Eu não sei quem que vai ter gente para bater de frente com o Flamengo este ano, cara. Que se a gente conseguir, eu como Palmeiras, se a gente conseguir beliscar aí uma copinha no Brasil, porque no próprio Paulista tá complicado, né? Até no Paulista tá complicado. Hoje o Palmeiras já está dependendo só dele. Mas tem jogo com o São Paulo. Será que vai? Clássico, sabe como é que é, né? Então... eu não sei se o Palmeiras vai conseguir beliscar uma coisinha aí pra frente, uma copinha no Brasil, brasileirinho, né? Estamos brincando que jeito de falar, né? Mas é isso, né? Uma Libertadores. O Flamengo tá com tudo aí, cara. O Flamengo tá com tudo pra esse negócio aí. E ó, aí o Flamengo, nesse jogo, teve 62% de posse de bola, cara. E o Vasco 38%. Mesmo no segundo tempo o Vasco bravo ali, tentando ir pra cima, tentando marcar o Flamengo, não conseguiu tomar a bola do Flamengo, cara. É um troço maluco, né? Tipo assim, no começo até eles eram fortes, mas depois deram uma segurada. Né? Que mais aqui que é? 85% de passe certo do Flamengo, 74% do Vasco. Mal o Vasco, né, cara? Nessa parte, né? Finalizações, 14% do Flamengo e 7% do Vasco, cara. E o Flamengo acertou 4 no gol. E o Vasco acertou uma só. Uma na trave ainda o Vasco acertou. Teve essa bola na trave também. Uma cabeçada ali no segundo tempo. Que eu falo, no segundo tempo os caras vieram forte. Mas aí já deram. Aí depois já não deu, né? O Flamengo é muito superior. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. Né? Que mais tem aqui? Pênalti. Teve o pênalti do Bruno Henrique, né? Que ele converteu, né? Pênalti, escanteios, 4 do Flamengo, 1 do Vasco. 2 impedimentos de cada lado, desarmes, 3 do Flamengo, 4 do Vasco, e aí teve aí cartão vermelho, nenhum, 2 amarelos para cada lado, 12 faltas cometidas do Flamengo e 11 do Vasco. Mas o Flamengo muito superior aí, não deu muita chance para o Vasco até achei aguerrido, né? No segundo tempo ali, o Vasco veio para tentar empatar, né? Já veio na pressão e tal, mas aí o Flamengo está muito bem treinado, né? Tá muito bem treinado pelo Felipe Luiz, tá muito bem engajado, os caras estão muito bem motivados e é um time que eu acho que vai alcançar grandes coisas este ano, tá? Grandes coisas. Sem desmerecer Campeonato Carioca, né? Ou Campeonato Paulista, no caso do Palmeiras, sem desmerecer esses campeonatos, mas eu acho que o Flamengo vai alcançar coisa muito maior do que o Campeonato Carioca. Eu acho que o Flamengo é um sério candidato a ser o campeão da Libertadores este ano. E também da Copa do Brasil e o brasileiro, né? Eu acho que dá pra pegar os 3.
E eu digo assim, né, olhando friamente o elenco do Flamengo, o time do Flamengo hoje que está jogando. A gente sabe que muita coisa acontece nesse caminho, né? A gente sabe que vai chegar um momento que às vezes vai ter que priorizar um ou outro campeonato, isso acontece. O José Boto já falou quando ele chegou que a prioridade do Flamengo é o brasileiro, né? Porque faz tempo que o Flamengo não chega no brasileiro e tal, né? Faz tempo que eu digo 4 anos, né? Foi o último, foi em 2020, se não me engano. Mas mesmo assim, entendeu? Os caras vão dar uma prioridade a mais pelo brasileiro. Mas eu duvido que entre Libertadores e Brasileiro, eles vão dar prioridade ao brasileiro, né? Mas não sei, cara. Mas aquele negócio é que vai depender de muita coisa, de jogadores, de lesão ou não lesão, se os caras vão estar inteiros, se não vai estar, muita coisa vai acontecer. Mas se olhando assim, o time do Flamengo hoje é o melhor de todo mundo hoje no Brasil. Rapaziada, hoje é simples, o Vasco perdeu porque é ruim. Eu vou tentar entrar nos pormenores disso aqui, mas é bem simples, é isso aí mesmo, tá ligado? Não tem muito pra onde correr não, perdeu porque é ruim. Olha só, senhoras e senhores, esse foi o Flamengo inicial pra hoje, 11 titulares, que assim, além dos 11, tinha muita gente nesse banco aqui, que no Vasco escolheria a camisa, que chegaria aí, mano, eu quero a 10, veste, eu quero não sei o que veste. Muito jogador do banco do Flamengo escolheria a camisa do Vasco. Enfim, a gente não tem aqui a presença do excelente Gerson, que se envolveu naquela confusão no jogo contra o Botafogo, então graças a Deus não estava hoje para jogar contra a gente, se é que faria muita diferença. Pior que o Gerson é bom, acho que faria assim, a coisa poderia ter sido ainda pior. No mais, Everton Araújo vem no lugar dele, Eric Pulgar, até onde eu vi, não tomou cartão amarelo hoje, printa porque é raro, né, todo dia que isso acontece. A gente tem aqui, ali, o Flamengo mexendo alguma coisinha e outra, o Dela Cruz era opção no banco, o Léo Ortiz era opção no banco, mas assim, boa parte desse vídeo em relação ao Flamengo vai ser falar que o elenco é muito bom. E assim, cara, o Léo Ortiz, ele é opção no banco, porque no time titular tinha o Danilo, que assim, a contragosto de muitos, é jogador de seleção brasileira. Então o Léo Ortiz é reserva pro Danilo da seleção brasileira jogar. Em compensação, no Vasco, quando entra os reservas, entra o Alex Teixeira, entra o Jean Davi, e aí você já entendeu a desigualdade e por que o Vasco perdeu. Tá vendo? É simples, é realmente bem bobo. Agora, falando do time do Vasco da Gama, são esses 11 aqui. A gente tem ali o Zuccarello mais uma vez como titular, um moleque de 18 anos da base, que ainda tá tentando achar seu lugar. Ele é o que o Vasco tem para colocar no maior clássico que o time enfrenta em todo o ano, no clássico contra o Flamengo. Não que esse jogo seja o mais importante, mas contra o time mais importante, tá ligado? O Zuccarello. Gente, o que eu acho aqui? A presença titular do Zuccarello atesta o fato de que o Alex Teixeira não serve pra nada. Eu não tô nem pregando aqui contra a aparição aqui do Zuccarello. É realmente, tipo assim, pra que serve o Alex Teixeira? É uma pergunta bem honesta. Realmente, é literalmente isso. Eu quero saber pra que serve. Talvez ele tenha alguma utilidade. Talvez a gente mantenha ele no time achando que, hora ou outra, pode ser que ele faça um gol importante no Brasileirão, na Copa do Brasil, talvez até no Carioca. Pode ser, mas é isso. A gente vai manter ele por isso? Ou então porque talvez nos bastidores ele, né, tenha a voz da experiência. Beleza, então é por isso. Porque assim, no campo, para que serve Alex Teixeira? Um garoto de 18 anos tem que ser jogado na fogueira, no clássico, sem estar 100% pronto, fora de posição, porque assim, não tem Alex Teixeira. O Paulinho poderia estar sendo falado aqui, mas aparentemente eu estou pressupondo que o Paulinho não tinha condição de jogar 90 minutos, porque caso tivesse, e mesmo assim o Carille optou por não colocar, aí é maluquice, mas eu acho que não é o caso, acho que não tinha condições. Então assim, gente, novamente, para que serve Alex Teixeira? Vamos lá, começa o jogo e começa como? Só dava Flamengo. Eu acho que estava muito claro, e eu não sei se era opção do Carille ou simplesmente incompetência do Vasco, estava claro que o Vasco não queria jogar. A gente tem aqui o Arrascaeta chutando uma bola, olha só, que ele chuta e ele pega muito mal, a chance era boa, o chute foi ruim, e assim, o domínio do Flamengo era tanto que a gente tinha isso aqui acontecendo. Aproximadamente 17, 20 minutos, 71% de posse de bola do Flamengo contra 29% do Vasco. Novamente aqui a finalização da Arrascaeta. Gente, o Vasco, ele só sabia pegar a bola e ficar na zaga, na zaga, na zaga. O time do Vasco era zagueiro, zagueiro, meio campo no lugar de zagueiro e mais zagueiro. Só tinha isso. Dando sequência, o Flamengo tem ali alguma chance aqui, outra chance ali, mas até que pouca inicialmente. Tinha muito Flamengo com a posse de bola, mas pouco o Flamengo chegando mesmo no gol, porque o Vasco estava todo recuado. Como eu falei, a impressão que eu tive é que o time do Vasco não queria jogar no primeiro tempo. Parece que a proposta era não ter jogo, sabe? Retranca. Parece que era isso. Só... Ai, meu Deus. Só que a gente vai ter esse lance aqui
se repetindo inúmeras vezes. O que é isso aqui? Isso aqui é o Lucas Freitas, que inclusive hoje eu acho que jogou bem, talvez até melhor do que o Lucas Oliveira. Isso aqui é o Lucas Freitas tocando para trás, recuando pro Léo Jardim. Eu gostaria que tivesse em algum site de estatística a estatística exata de quantas vezes essa cena se repetiu. Toque do Lucas Freitas pro goleiro Léo Jardim. E por que eu gostaria de ver isso? Porque isso aqui, ele prova aquilo que eu tava falando sobre o Vasco não querer jogar bola. O Vasco parece que ele, tipo assim, ele tinha mais medo de errar do que vontade de acertar. Então chegava lá no meio de campo, não tem jogo, volta tudo de novo. Cara, eu chuto, eu não tenho certeza, mas eu chuto que pelo menos 5 vezes o Lucas Freitas jogou a bola de volta pro goleiro Léo Jardim. Só o Lucas Freitas, eu chuto por aí. E isso prova aquilo que eu tô querendo falar. O Vasco não tinha jogo. O Vasco chegava no meio de campo, realmente não tem o que fazer. Volta tudo de novo e aí goleiro. E aí isso vai gerar mais problemas daqui pra frente, mas grava isso toda hora, o Vasco volta a bola. E aí a gente chega nisso aqui, ó. A gente chega nos 2 melhores jogadores do time discutindo entre si. E por quê? Olha que discussão banal. Olha que discussão. Toda hora a bola tava com um goleiro que teoricamente não é pra jogar com os pés, mas toda hora a bola tava nos pés do goleiro. E aí o goleiro, Léo Jardim, ele tava chutando muito pra lateral do campo, às vezes a bola tava saindo, e o atacante que tá meio que centralizado tava pedindo, aqui, chuta no meio, não chuta na lateral não. Assim, os 2 melhores jogadores do time brigaram porque o goleiro tava jogando mal com o pé. Você entende como que tá tudo errado? Você concorda comigo? Que assim, eu não sei se o Carille orientou, gente, é melhor não errar do que, sabe, correr o risco. Eu não sei se foi orientação do Carille, essa retranca, essa covardia, ou se foi simplesmente incompetência. Talvez o plano nem era esse, mas foi o que teve. O fato é, o Vasco não queria jogar, o Vasco nem tentava, o Vasco não tentou jogar, tá ligado? O Vasco não tentou jogar. O Vasco entrou sabendo, a gente é pior. Vamos recuar. E aí surge isso aqui, essa anomalia. Olha o motivo dessa briga. É surreal, cara. É surreal. Enfim. Na sequência, a gente vai ter o Zuccarello cometendo um pênalti. Ele com 18 anos. Ele sendo xingado na internet. Olha a besteira que o menino fez e tal. Por que ele estava em campo hoje? É porque, assim como o Estevão, assim como o Hendrick, ele tá pedindo passagem? Não, é porque não tem ninguém menos pior. E aqui eu não tô nem falando que o menino é ruim, tá ligado? É que por enquanto ele não tá pronto. O Gabriel Peck, pra dar certo, demorou anos e anos. E durante muito tempo ele foi até queimado, porque só tinha ele pra jogar, e aí a impressão que se tinha é que o Peck era horroroso, mas ele só não tava pronto. O Zuccarello, ele comete um pênalti, tá ligado? Porque na posição dele, e ele nem é desta posição que foi colocada, ele tava improvisado. Mas enfim, na posição dele, não tinha ninguém melhor. Pra que serve o Alex Teixeira? Enfim, fora Jean Davi, fora essa rapaziada, o Jean Davi eu não vou nem entrar no mérito, tá ligado? É assim, pra que serve o Jean Davi? O Pedrinho falou que o Jean Davi, olha só, o Jean Davi é bom porque ele joga na seleção chilena. Tá, mas aí ele entra em campo no Vasco e ele não faz nada. E aí quando eu olho pra seleção chilena, eu vejo a pior classificação nas seleções latinas. Não, mas veja bem, ele joga na seleção chilena. E aí, né? O que eu faço com essa informação? Enfim, pênalti cometido aqui, gol do Bruno Henrique, mais um gol do Bruno Henrique em cima do Vasco. É o time que, assim, começou o jogo, o time que o Bruno Henrique mais tinha feito gol na carreira dele já era o Vasco. Continuou sendo. Eu comecei o jogo falando, tá, beleza, mas em que minuto que o Bruno Henrique vai meter gol na gente? Dito e feito. Olha só, senhoras e senhores, ele corre pra bola aqui, o Léo Jardim tá lá no gol, ele bate bem e faz o seu gol. Tá aqui o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, cara, ele, assim, é um bom jogador, o time do Flamengo é muito bom, não tem muito o que falar, é muito bem treinado pelo Filipe Luiz. Assim, o primeiro tempo do Flamengo é enorme em cima do Vasco. Enorme. Isso aqui é primeiro tempo de quem vai muito longe, tá ligado? Se bem que, ano passado, o Tite também passava essa impressão no Campeonato Carioca, tem que ver se ao longo do ano vai continuar. Só que o Filipe Luiz vem desde o ano passado, né? Então talvez ele tenha esse ponto positivo aí. Enfim, gol dos caras aqui. E olha só, eu queria voltar, eu queria que vocês reparassem uma coisa antes disso aqui tudo, que é o lance que acontece, o pênalti. Olha só, como que é passivo o time do Vasco. Olha a liberdade do Arrascaeta. O Vasco entrou em campo com 3 volantes praticamente e olha como tá livre o Arrascaeta. Ele que vem trabalhando a bola, ele vai achar o passe, cadê? Achou o Bruno Henrique, que acha o Plata, e aí acontece o pênalti. É muita falha de marcação.
E aqui eu vou falar um negócio. Por incrível que pareça, a zaga do Vasco hoje, João Vitor e Lucas Freitas, não fez uma má partida. Pelo menos não na minha visão. Só que assim, o meio-campo, como falaram, acho que foi o Pedrosa que falou, o meio-campo é uma água. Você passa fácil o meio-campo do Vasco, apesar de ter vários bons nomes, porque o Hugo Moura, ele, tipo assim, talvez não seja o maior craque do mundo, mas eu, pelo menos, tenho na minha cabeça, um cara que bate bastante, ele briga ali, hoje não jogou nada, o Tietchan nada jogou, o Matheus Cocão muito menos, o primeiro tempo dos 3 é pavoroso. O Coutinho, assim, cara, tentava horroroso. O meio-campo do Vasco, que na teoria tem bons nomes, mas hoje na prática, impressionante. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, os comentaristas dando a sua opinião aí, né, a mídia rivais aí, esportivas, falando sobre o Flamengo, que venceu o Vasco, né, tanto os vascaínos como palmeirenses aí reagiram, falaram, né, na verdade, que o Flamengo foi superior do começo ao fim, né, venceu o jogo aí, poderia ter feito mais gols. E lembrando que o Flamengo não estava com o time titular, né? Foi um time muito mesclado, porque muitos jogadores estão aí sendo poupados, outros estão de lesão, né? Que é o caso do Alexandro, caso de Juninho, né? Pedro, né? Vinha, jogadores que estão sendo poupados, como De La Cruz, Jéssica, que tomou vermelho no último jogo, né? Então, são jogadores que são titulares que não estavam nessa partida. Então, o Flamengo não foi com o time completo, né? Força máxima, vamos dizer assim, para enfrentar o Vasco, né? E mesmo assim, o Flamengo foi dominante do começo ao fim, porque o estilo de Felipe Luiz é esse, né? Independente do time que jogue, vai jogar pressionando lá em cima e jogando para vencer, né? Então, essa aí é o pensamento do Felipe Luiz. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.